pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, pra quem não viu ainda. Esse é um canal austro-libertário que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. E eventualmente também eu falo sobre cultura pop, então eu vou deixar aqui na descrição a playlist com outras séries, filmes, animes, mangás, que eu já fiz vídeos sobre isso. Então hoje eu quero falar sobre uma inspiração assim, sei lá, quase que uma epifania que eu tive vendo os últimos episódios da quarta temporada de The Flash, então eu quero trazer umas reflexões acerca dos personagens envolvidos no embate final, né? Basicamente o Barry Allen, né, como o Flash, e o Clifford DeVoe, né, como o Pensador, né, como é o alter ego dele, né, como é chamado o nome vilanesco dele, vamos dizer assim. Então, como é padrão em toda a série que eu faço isso, eu já deixo avisado, haverão spoilers da quarta temporada de The Flash, então se você não acompanha a série, ou se você não se importa com spoilers, ou se você está acompanhando a série, então você ainda não conhece ela, eu vou falar sobre o final da série, sobre vários aspectos do enredo da série ao longo da temporada, então aviso dado, não siga no vídeo a partir desse ponto, vá ver a série e depois volte aqui. Mas se você ficou no vídeo, eu peço a sua inscrição, muito importante. Checa também o sininho das notificações, supostamente o YouTube vai te entregar os vídeos se você estiver inscrito e com o sininho ativado. O que eu posso dizer que é mentira para 95% da minha audiência. Sim, somente 5% do pessoal que me assiste de fato é notificado quando tem vídeo no canal. Só que felizmente existe uma coisa chamada redes sociais. Esse é um método 100% infalível de que você vai receber o conteúdo, vai receber aviso de que eu estou fazendo alguma coisa, seja live, seja o vídeo, alguma coisa assim. Então segue lá aqui no Telegram, Instagram, Twitter, enfim, segue lá que aí você vai ser notificado. Outra coisa que você pode fazer também para ajudar o canal, além de se inscrever, é colaborar financeiramente com o canal. Através de doações por Bitcoin, Nano ou via moeda estatal por Pix. O meu Pix é o contato.libertario013@gmail.com. Você ajuda a financiar o canal aqui, manter ele viável, manter o canal funcionando, até chegar a 1000 inscritos, monetizar e ajuda a produzir mais vídeos aqui. Mas enfim, vamos lá, vamos falar assim sobre a temporada, enfim, as ideias, os conflitos que tem ali por uma perspectiva libertária de certa forma, que me deu alguns insights muito interessantes. Primeiro assim, eu vou ter que dar um outro spoiler aqui basicamente do final da terceira temporada, porque conecta com os eventos da quarta. Basicamente no final da terceira temporada o Barry acaba ficando preso na Speed Force. O que é a Speed Force? É basicamente uma prisão além do tempo e do espaço, que é da onde vem as origens dos poderes de todos os velocistas, né? Na DC. Então a Speed Force é como se fosse a gravidade, por exemplo, a força de velocidade, né? Força de aceleração, como é chamado. Mas enfim, depois a equipe do Flash basicamente monta um jeito ali para poder tirar ele de dentro da Speed Force, né? Tipo, tirar ele da prisão que ele tava, então conseguem. Só que isso desencadeia os eventos que começam a andar a história para frente. Um certo ônibus é acertado por uma onda de energia escura, que no universo de Flash é o que dá poderes para as pessoas, basicamente são as pessoas em meta-humanos por causa da explosão do acelerador de partículas e tal. E 12 pessoas dentro desse ônibus são atingidas e elas são transformadas em meta-humanos, basicamente elas têm poderes. E todo o projeto do vilão na temporada é basicamente estar à frente do Flash o tempo todo, porque, como ele mesmo diz, você pode ter você pode ser o homem mais rápido do mundo, Sr. Allen, mas eu tenho a mente mais rápida do mundo. Então ele sempre está superando o Barry nos planos, porque basicamente o cara foi afetado pela matéria escura, ele também virou um meta-humano. Qual que é o poder dele? Basicamente o cérebro do cara é absurdamente rápido em processar informações, projetar cenários, enfim. O cara tem tipo o plano de A a Z e coloca alfa, beta e ômega aí como contingência e ele sabe cada movimento das pessoas. Qual que são as motivações do DeVoe, por que ele faz o que ele quer? Quem que era o cara antes? O cara basicamente era um professor de história e ele tinha uma visão radicalmente oposta da esposa dele, a mulher que ele se apaixonou na faculdade, acabou se casando, né, virou a esposa dele, que era a seguinte: a esposa dele acreditava que a tecnologia poderia ser usada para melhorar a humanidade, resolver problemas de pobreza, essas coisas. E o DeVoe acreditava no extremo oposto. Ele acreditava que a tecnologia era um câncer na sociedade que estava fazendo com que as pessoas não focassem no que realmente importa, comida, resolver esses problemas. E ele acredita que, sei lá, você ter um smartphone, por exemplo, é uma coisa ruim porque você não
inventaram o smartphone e não resolveram o problema da fome mundial, basicamente. Mais simplista é a visão dele. Então, você vê assim que o cara tem uma motivação um pouco mais complexa, não é só tipo assim, eu vou dominar o mundo, aqueles vilões genéricos retardados, tipo um Thanos da vida, por exemplo. E sim, aqui eventualmente vai rolar algumas farpas com a Marvel, porque eu sou muito mais fã da DC do que da Marvel, o que não quer dizer que eu não gosto da Marvel. É que a Marvel tem coisas pontuais boas e a DC, bom, enfim, a DC é a DC, né? Preciso explicar. Então vamos lá. Continuando aqui. O que acaba acontecendo? Estabelecida a motivação do vilão, você vai entender como é importante isso. O plano dele, basicamente, e aqui eu vou entrar em spoilers, mas aviso de spoiler já foi dado há muito tempo atrás, se você tá aqui é porque ou você já viu ou você não se importa. O plano dele é basicamente fazer uma coisa que ele chama de The Enlightenment, que é o iluminismo. A esposa dele acaba eventualmente se juntando a ele por causa de uma tragédia pessoal dela. Ela inventou uma máquina para poder. Ela é engenheira, né? Então, tipo, ela é muito inteligente e mecânica. Ela inventou uma máquina para poder purificar água. Então, tipo, põe uma água ali toda enferrujada, enfim, toda preta, assim, tipo, preta, marrom, essas coisas, na água e na máquina dela, aí a máquina limpa a água sai bonitinha, ela até bebe e tal. Só que aí basicamente um grupo de rebeldes ataca ela tava na África, né? E uma milícia lá ataca ela e fere ela e ainda mata todo mundo, ela era a única sobrevivente, e rouba a máquina dela. Então ela fala, não, realmente a tecnologia é um câncer. Então ela se junta com o Clifford para poder fazer o plano dele. Qual que é o plano dele? Ele quer fazer esse tal de Enlightenment. O que é isso, basicamente? Ele quer resetar o cérebro da humanidade ao ponto mais primitivo para que ele possa ser o cara que vai ensinar as pessoas as ideias certas. Então o cérebro dele seria o único que sobreviveria a esse processo. Todas as outras pessoas voltariam basicamente para um estado de menos inteligência e ele guiaria a humanidade ao futuro. E aí aqui algumas percepções dele é que ao longo da temporada você vai vendo ele deixando de ser um professor de história e começando a se tornar cada vez mais vilanesco, ao ponto de que ele, numa cena final, assim, quando ele vai entrar na base da Argos para poder pegar o cara que é uma bomba química, uma bomba nuclear ambulante em forma de ser humano, né? O cara é um meta-humano que tem esse poder. Ele simplesmente, ao som de música clássica, se diverte matando diversos soldados da Argos só pelo prazer de matar eles, quando os poderes que ele tem, e ele rouba o poder de cada um dos 12 meta-humanos do ônibus. Um deles, por exemplo, é o poder de colocar pressão nas pessoas, né, aumentar o peso delas. Então ele poderia só tipo, colocar uma pressão gravitacional em cima daquelas pessoas, não o ponto o bastante para matá-las, mas ao ponto de incapacitá-las, no sentido de que o soldado não poderia sequer levantar porque ele está com um peso muito maior do que em cima do corpo dele, sei lá, tipo uma coisa de 20 quilos em cima do corpo dele, ele não consegue levantar porque, né, enfim. Mas ele simplesmente mata aquelas pessoas porque ele vai se tornando cada vez mais vilanesco ao longo da temporada, no sentido de ser um vilão mesmo, de matar gente, enfim, fazer coisas más. Ele deixa de ser um professor de história e vira um vilão. E tem um diálogo dele com o Barry que é muito interessante. Quando o Barry consegue parar o plano dele, que era basicamente 5 satélites alimentados pelo homem bomba nuclear lá, e aí esses satélites vão projetar a tecnologia dele lá, maluca, que ele inventou, para poder resetar a mente de todo mundo. E o Barry destrói um desses satélites. Então ele precisava dos 5, destruiu um basicamente. Uhul, heróis vencemos, impedimos o plano do vilão maluco. Não é o que acaba acontecendo, porque depois ele pega o satélite do próprio Star Lab, né, que é onde o Barry é a base de operação do Flash, né, e usa isso e quase dá certo. Obviamente o vilão acaba derrotado, mas esse diálogo foi o que me inspirou a fazer esse vídeo e talvez seja todo o motivo da existência desse vídeo. Eu achei esse diálogo uma das coisas mais espetaculares que eu vi em toda a série Flash, assim. É um diálogo que depois que o Barry impede o DeVoe de fazer o que ele queria, eles começam a ter um debate filosófico praticamente, assim, uma conversa mais filosófica. E tem uma tese em animes e mangás que diz que todo o confronto físico ele começa antes como um confronto ideológico. E essa série, essa parte esse episódio final talvez seja o que tenha menos de todas as das 3 temporadas anteriores, é o que tem menos porrada, sabe? Porque o embate entre Barry Allen e o DeVoe, o Flash e o Pensador, ele nunca foi um debate sobre quem é o mais forte, quem dá o soco mais forte. Era qual ideia era mais forte.
A ideia do Barry é basicamente a Iris, né, que é a esposa dele, Iris West. Ela tem uma frase muito impactante pra mim, que ela fala: We are Flash. We are the Flash. Nós somos o Flash. Quer dizer o quê? Que não é só o Barry que é o Flash. Ela também faz parte disso, como esposa do Flash. Então, o laço que eles têm, que o time Flash tem, né, que eles se tratam como se fosse uma família, né, galera se arriscando pra salvar as pessoas, salvar a cidade e tal, de vilões malucos como o Devil, é basicamente um puro amor, um sentimentalismo, sabe? Tipo, uma coisa que transcende a predição de futuro que o DeVoe tinha. Tanto que tem uma parte do plano dele que ele contava que o Barry fosse fazer uma coisa, sair correndo alguma coisa. Mas o DeVoe basicamente ele mata um grande amigo do Barry durante a temporada, que é o Ralph Dibny, que acaba virando o Homem Elástico, basicamente. E ele era um dos 12 metas do ônibus, né? Então, tipo assim, todo o meio da temporada é vamos proteger o Ralph, porque o Ralph não pode morrer, porque basicamente ele era o último dos 12, né? Então, à medida que o Devil vai matando os metas, ele vai assimilando o poder deles. Então, basicamente, o cara vira, tipo, vários metas num corpo só. Ele tem, tipo, esse poder que eu falei anteriormente, de aplicar gravidade nas pessoas. Ele tem um poder de hackear as coisas com um biohack, basicamente, que ele rouba dos caras. Ele pode encolher coisas, por exemplo. Ele pode pegar, sei lá, isso aqui e encolher. E ele mata um soldado da Argus de maneira brutal, porque ele encolhe o cara, deixa o cara, tipo, desse tamanho e ele pisa no cara. É uma morte bem brutal. Quando você para pra pensar, né? Então, tem essa Argus, pra quem não conhece a série, é basicamente tipo uma polícia ultra secreta dos Estados Unidos, basicamente isso, que lida com várias maluquices. E aí, a ideia do The Vol. Os sentimentos são a fraqueza da humanidade, esse amor é uma fraqueza. Isso torna a gente fraco, então eu preciso apagar isso das pessoas. E o Barry não, o Barry, ele sendo o cara que tá ali, né, na frente, mas ele não tá sozinho, sabe? E é muito filosófico isso, porque nesse momento, a esposa do DeVoe, ela percebe que não tem mais nada ali do marido dela, sabe? Do cara que ela se apaixonou. Então ela deixa o lado vilanesco, assim, né? De assistente do vilão pra tipo, eu vou ajudar os mocinhos a parar o cara porque, né, o cara não é mais o mesmo. E aí ele tem esse plano de querer ensinar as pessoas, sabe? As ideias certas. E por que eu falo que isso me deu muita reflexão sobre isso, sabe? A gente libertário às vezes pode acabar caindo nisso, sabe? Tipo, eu falo assim isso como um alerta pra gente. Meio que uma mensagem interna aqui pro movimento libertário, vamos chamar assim. A gente tem que tomar cuidado pra gente não se tornar o vilão. Porque, honestamente, entre nós aqui, vamos falar uma real. Nossos oponentes intelectuais, eles não são lá muito inteligentes, né? É só você ver o tal do Ian Neves lá reagindo ao vídeo do 38. O cara não conseguia nem sequer conceber o que o Renato Moedo tava falando. Então, se os caras não conseguem nem entender as nossas ideias, a forma como a gente expressa as nossas ideias, como é que eles vão conseguir refutar elas? Porque para você refutar uma ideia, você precisa entender ela para apontar os erros dela, as falácias lógicas dela e refutá-las. Se você não tem nenhum entendimento para isso, como é que você vai fazer isso? Então é meio fácil pra gente cair nessa arrogância de que nós somos a ideia superior, nós vamos iluminar a humanidade, vamos usar esse termo assim, para fazer a conexão com a série, né? Mas assim, ao meu ver, a gente não comete esse erro, assim, eu falo movimento libertário de maneira geral, porque a gente tem uma coisa muito, pelo menos eu vejo muito libertário, assim, aberto a sempre debater ideias. O que você mais vê em grupo libertário, e eu tô em vários deles no WhatsApp, é tipo a galera debatendo várias coisas, sabe? E eu acho que essa busca pelo conhecimento que a gente libertário tem é o que separa a gente virar um devol da vida, basicamente, ser o cara que quer iluminar a humanidade, que acha que a humanidade inteira é burra. E até a própria base da nossa ideia, sabe? A gente libertário, a gente não quer reconstruir o mundo, a gente não é revolucionário nesse sentido de que vamos destruir o mundo para construir o mundo, que nem o Devol quer fazer, ele quer destruir o cérebro da humanidade para reconstruir o cérebro da humanidade. A gente simplesmente quer voltar as coisas para um estado básico
de civilidade, sabe? É tipo, como que o Estado, em última análise, ele ataca as pessoas? Não é só imposto. Na verdade, eu diria que o ataque do Estado roubando impostos é o ataque menos importante do que o Estado faz nas pessoas. O Estado, ele transforma A e B em inimigos mortais para discutir como o político favorito de A e o político favorito de B vão resolver um problema. O que A e B não percebem, e aqui é o nosso papel como libertários, especialmente meu como criador de conteúdo e de outros colegas criadores de conteúdo aqui no YouTube também, é explicar isso para as pessoas. Que o político, ele se alimenta do ódio que A e B têm um pelo outro, por causa que A e B têm políticos de estimação diferentes, da briga, da discussão, da discórdia, da, da desordem social causada por isso. E que o político nunca vai resolver o problema, seja o político favorito de A ou seja o político favorito de B. Porque o político, ele se alimenta desse ódio, desse sentimento ruim. Ele pega isso pra ele. É o alimento dele. Entendeu? É dali que ele tira a vida dele, basicamente. E ele nunca vai resolver o problema. Porque se ele resolver o problema, A e B param de brigar. Seja o político de A ou o político de B, B vai concordar com A e A vai concordar com B porque basicamente o seu político resolveu o problema. Vocês percebem a armadilha da democracia, do Estado? O que a gente quer fazer, a gente libertário, é voltar para a base. Como? Ao destruir o Estado, A e B não vão ficar mais brigando por qual político de estimação é o melhor. Eles vão cooperar para resolver o problema. E aí o problema vai ser resolvido, seja ele qual for. Pode ser saneamento básico, eletricidade, mobilidade urbana, não realmente importa. Pense em qualquer problema complexo em que você poderia ter forças de seres humanos cooperando entre si, sabe? E aí, por que o Barry venceu o DeVoe? Porque ele nunca teve sozinho. A cena final e séries, filmes, eles têm essa sensibilidade de fazer uma meta-análise de cena, assim, quase que uma meta-cena, passando uma mensagem. Quando o conflito final se dá dentro da mente do DeVoe, que não é, como eu disse, é muito menos um conflito físico, e dentro da mente do DeVoe, basicamente, ele vira um Smith, basicamente, ele tem vários DeVoe indo pra cima do Barry, e ali você tem um pouco de ação, assim, de luta, né? O Barry acha quem dentro da mente do DeVoe? Ralph Gibney, o amigo dele que tão querido que o DeVoe matou na frente dele. Ele estava vivo, ele estava dentro da mente do DeVoe. Por quê? Porque o DeVoe precisava das células elásticas dele, do poder dele de ficar se esticando, para poder o cérebro dele continuar expandindo sem que isso causasse destruição corporal dele. Então ele sempre trocava de corpo porque basicamente o corpo dele não segurava. E o Ralph era o meta mais importante para ele, o meta humano, né, mais importante para ele poder ficar vivo. E como que é a cena da derrocada final? Depois que o Barry sai de dentro da consciência do DeVoe e ele entra lá com a ajuda da esposa do, do DeVoe, que é a Marlise, a cena é muito, muito profunda, muito pesada, sabe? Que é o DeVoe num canto assim, derrotado no chão, e todo tipo time Flash, que todo mundo se uniu para derrotar aquele cara. Ou seja, todo aquele sentimento das pessoas, do amor que eles têm entre si, foi o que derrotou o cara, foi o que derrotou o DeVoe. Entende? E essa cena é muito bonita mesmo. Porque até a mulher que ele amava traiu ele, mas ela não traiu ele por um desejo de vingança. E sim porque ela percebeu que aquele cara não era mais a pessoa que ela amava, entendeu? E ela resolveu salvar a humanidade porque ela tem um amor pela humanidade, porque o ideal dela era usar a tecnologia para salvar a humanidade. Ela tinha esse afeto pelas pessoas, sabe? E aí eu pergunto, quantas dessas pessoas existem como a Marlise por aí? Para e pensa. Quantas pessoas têm a vontade de resolver o problema? E às vezes elas tomam com o DeVoe na vida delas. O DeVoe um cara que corrompe elas, de certa forma. O Estado é isso. O Estado, nesse caso, ele é muito o que o DeVoe pensa. Eu
vou ser o cara que vai guiar a humanidade. Eu vou ensinar as ideias certas. O Estado é isso. Por isso que eu falo, a gente libertário não é isso. Mas a gente tem que tomar cuidado, senão a gente vira isso. As nossas ideias estão certas? Com o que a gente tem de conhecimento hoje? Sim. A gente tem bons oponentes intelectuais? Não. Então a gente deve se desafiar entre nós mesmos. Porque se a gente for esperar um desafio de fora da nossa bolha, não esperem. Os caras não conseguem nem entender o que a gente fala, quanto mais o que a gente defende. Então, basicamente a derrota do Barry, do Vole, né, no caso, se dá a vitória do Barry Allen do time Flash, consequentemente, porque eles fizeram o que a gente defende, a gente libertária defende. Pessoas de livre e espontânea vontade se associando para resolver um problema complexo. No caso, era derrotar um psicopata que queria apagar a mente da humanidade. Mas você percebe que se pessoas se reunirem para resolver um problema complexo, o problema complexo é resolvido? E o que o DeVoe tentou fazer? Ele tentou resolver o problema sozinho, sem esse sentimento de amor, de pertencimento, de pessoas, sabe? De empatia pelas pessoas. E ele falhou. Entendem como a gente não. É uma linha tênue aqui? Pra gente libertário? A gente não pode. A gente tem que tomar cuidado para ser o Flash e não o DeVoe. Porque se a gente cair nessa arrogância de que, nós estamos certos, então a gente tem que iluminar a humanidade, tem que resolver, a gente vai ensinar as ideias certas, a gente deixa de ser Flash e vira DeVoe. É uma linha tênue. E a arrogância é a tesoura que corta essa linha. E a gente tem que tomar cuidado com ela. Então, eu achei muito bom o plot da temporada, talvez uma das minhas temporadas favoritas, tipo The Flash. A série é muito boa, tá? Se vocês não acompanham o CW aí, o universo cinematográfico do Arrowverse ali, né, como é chamado, assistam, sério. Essas séries me fazem pensar muito, sabe? Tipo, e eu sempre tô falando com minha amiga Ana, né? Quando eu vejo alguma coisa aí, tipo, me dá uma epifania assim, eu fico, cara, isso é tão grandioso, sabe? Tipo, os heróis, as motivações, a queda, a superação, sabe? Eu acho isso honestamente incrível. E depois, como termina, né? Aquele episódio que é uma nova vida nasceu enquanto o Barry estava tentando derrotar o vilão. E aí você vê o ciclo da vida voltando, o vilão acaba morrendo, né? O DeVoe. O Ralph Dibny volta, né? Ele consegue, como o corpo era dele, basicamente, que o DeVoe roubou, mas a consciência dele estava ali, ele consegue tomar o controle da consciência e voltar pro corpo dele. E aí você vê, tipo, todo mundo de volta e o Ralph Dibny, que foi basicamente um cara que foi melhorado pelo Barry, né? Um cara que era meio problemático, virou um herói, e aí você vê ele, uau, voltando. É uma cena bem, bem emocionante. A, toda a construção que tem da morte dele, sabe? É bem pesado. Então, baita temporada, assim, me fez ter essa epifania, sabe? De pensar um pouco. Então, deixa aí o que você achou sobre o vídeo, sobre o assunto aí que eu abordei. Essa, vamos colocar assim, arrogância libertária, né? Que eu espero minhas palavras aí contribuam pra gente não cair nela, porque, né? E eu falo isso com experiência própria, eu tenho um pouco disso, sabe, em mim. Eu falo isso com uma certa falha minha. Eu tento entender que eu sou muito mais inteligente do que a maior parte das pessoas, mas ao mesmo tempo eu tento não deixar isso fazer eu ser arrogante e sim confiante. De saber que eu posso ajudar as pessoas, posso ensinar as pessoas, posso passar uma mensagem para elas, que é o que eu faço aqui basicamente todo dia. Às vezes um pouco irritado, às vezes um pouco mais de boa, um pouco mais. Mas enfim, eu sou um ser humano também, né? Tenho emoções, né? Eu sou muito mais Barry Allen do que DeVoe, enfim. Mas a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas enfim, é isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço a todo mundo que ficou aí. O vídeo ficou longo, mas eu acho que era muita coisa que tinha para falar, para ser refletida. Mandem para outros libertários aí também esse vídeo. Eu acho que esse vídeo ele não vai conversar muito com gente de fora da bolha, sabe? Eu acho que esse vídeo é muito mais pra tipo. Então, galera, vamos tipo falar sobre The Flash, sobre tipo a nossa bolha, sobre a gente, sobre arrogância, coisas do tipo. Não sei, eu fiquei muito focado em fazer esse vídeo e aí eu absolutamente não conseguia pensar em outra coisa. Eu falei, vamos fazer isso aí e mandem aí para outros libertários. Acho que esse é um vídeo muito para repercutir muito dentro da gente, sabe? Dentro da nossa própria bolha. Então, mandem aí, eu vou mandar nos grupos aí da galera, então mandem em outros grupos aí também. Vamos fazer esse vídeo chegar para o maior número de libertários possíveis. E se você é um deles, bem-vindo ao canal. Então, se inscreve aí. Tem bastante gente aqui já, 630 inscritos. Bora bater 1000 logo aí. Me ajudem aí.
Mas enfim, agradeço todo mundo que assistiu o vídeo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.